A primeira coisa que se pode destacar dos descendentes de Sete, que Sete Adão teve Caim, depois Abel, Abel foi assassinado e Caim foi viver longe do pai. Aí você já tem a quebra do pertencimento, né? A relação com a família já não existe, então a pertencimento à família já não existe, ele vai viver muito distante do seu pai, em outra região em que eles não têm mais contato. No lugar de Abel, Deus concedeu Sete como um outro filho de Adão. E quando Sete chegou à sua idade adulta, ele teve um filho, e esse filho ele chamou de Enos. O nome Enos significa fraco, frágil, o mortal. Esse entendimento de que o homem é mortal talvez tenha vindo da história de Abel, não é? Porque até aquele momento o homem presenciou qual morte? A morte de Abel. Talvez o próprio Sete tenha sido assombrado pela perspectiva de perder um filho, né? De olhar para uma criança, amar aquela criança, ver aquela criança crescer e perdê-la, não é? Que foi o que aconteceu com Adão. Perder um filho, meu Deus, deve ser uma dor incalculável. E isso aconteceu com Adão. E Sete, ao olhar para aquele bebê, sabe, quando você pega um bebê pequeno, você tem essa impressão. Tenho 2 filhos e eu olho para eles já grandes, já maiores, um de 6, uma de 2 anos, eu percebo que eles estão mais firmes, mais fortes, né? Aquela fase crítica do bebezinho passou, graças a Deus, mas no momento em que eles nasceram, eles eram tão pequenos, sabe? Que você falava, cara, como pode uma coisinha dessa chegar à idade adulta? Como é possível, né? Eu olho para mim, com todo o meu tamanho, com essa constituição que eu tenho, e falo, como eu vim desse bebê, né? Então esse entendimento de, meu Deus, como o homem é frágil, ausente do seu Criador, ausente do jardim que o protegia, ausente do jardim que ele protegia, mas que também era a sua proteção. Meu Deus, como nós vamos viver nessa terra hostil, nessa terra que é a nossa adversária, né? Caim matou, o que me garante que meu filho também não será um assassino. Essa perspectiva passando pelo coração de Enos e de Adão, né, que ainda provavelmente estavam próximos, surgiu uma ideia para eles. Nós precisamos chamar Deus. Nós precisamos invocar Deus. Invocar é chamar com desespero, é fazer um apelo, é pedir que venha com urgência. Esse é um comportamento que a partir de Enos, né, a partir do nascimento de Enos, o homem adota, passou-se a invocar o nome do Senhor. Sete e muito provavelmente Adão passaram a ter esse comportamento de pedir ao Criador que viesse, de chamar o Criador. Porque quando o Criador visitou o homem em Caim, ele foi rejeitado por Caim. Mas agora o homem percebe, essa descendência, pelo menos, a descendência de Sete, percebe que precisa de contato com o seu Criador. Então eles invocam e chamam, venha Criador. Nós precisamos de você, nós precisamos que você esteja conosco. Isso é algo que nós precisamos adotar no nosso dia a dia. Não só diante da fragilidade da vida, mas também da futilidade da vida, de quão é vazia a existência sem um propósito, nós precisamos começar a chamar o nosso Criador e a buscá-lo para ter comunhão conosco. Não dá para viver uma vida alheia a Deus, especialmente se você é cristão, se você se diz cristão, e você não tem o hábito de chamar Deus e de orar a Deus, de pedir a Deus que venha a você com a sua presença e venha falar com você. Talvez você não tenha ainda atentado para essa necessidade. Você faça orações sempre dirigidas a Deus como se Ele estivesse distante no céu. O que é verdade? Deus está no céu, Jesus está no céu, à direita do Pai. Eles têm um trono lá, e lá o céu é o trono de Deus. Mas, por outro lado, nós temos que nos afastar dessa perspectiva distante de Deus. Essa perspectiva de um Deus criador e criador somente, né? Um Deus sustentador e sustentador somente. Precisamos avançar para uma perspectiva relacional com Deus. Deus não somente criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, como Ele deseja ter um relacionamento intenso com o homem que Ele fez, de amigo, de proximidade. Sabe, você não pode viver ignorando o onde estás de Deus.
Deus está chamando você para um relacionamento face a face com Ele, mediado por Jesus Cristo. O desenvolvimento da civilização humana afastou o homem muito de Deus. Como nós veremos logo a seguir, a própria descendência de Caim e a cultura que Caim cria, mesmo depois do desaparecimento da linhagem de Caim por conta do dilúvio, que acontece em Gênesis 7, Gênesis 6, daí para frente, essa cultura foi criada, essa civilização sem Deus, essa ideia de um jeito de viver em que Deus não aparece, isso passa a fazer parte do que o homem entende por cultura humana. Uma civilização em que Deus não precisa aparecer e que os homens se armam de maneira a não precisar de Deus. Nós precisamos lutar contra isso, precisamos lutar contra essa mentalidade. Especialmente nós cristãos, precisamos voltar ao pensamento de dependência de Deus, de urgência em chamar Deus, não só para que Ele seja o nosso protetor de lá de cima, mas para que Ele seja o nosso amigo daqui de baixo, para que Ele ande conosco e nós possamos andar com Ele também. A descendência de Sete vai evoluindo e o sétimo descendente de Sete, né? Enfim, uma cacofonia. Mas o sétimo descendente dessa geração, o sétimo depois de Adão, é Enoque. E Enoque, a Bíblia fala que Enoque já não era porque Deus o tomou para si. Percebe que há uma evolução? A geração de Sete parece que ela vai progredindo em conhecer Deus até o momento que surge entre eles um que simplesmente é levado da terra porque ele andou com seu Criador a ponto de não mais pertencer à terra e ser levado para andar com Deus nos céus. Deus o leva. Talvez Ele não venha nos levar em carne, nos arrebatar em carne, como Ele fez com Enoque, mas nós podemos andar com Ele aqui até o dia em que a morte venha nos encontrar, ou que Jesus venha trazer o seu reino visível à terra, ou que vier primeiro. Mas para nós cristãos, para nós que cremos em um Deus relacional, em uma comunhão com Ele por meio da graça de Jesus Cristo, a morte não é uma perspectiva assustadora, pelo contrário, a morte é um portal por onde você entra na eternidade e você entra para finalmente viver a sua verdadeira vida, que é com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele. 1 João. Ao passo que houve um sétimo depois de Adão na descendência de Sete, ou seja, Enoque, houve um sétimo depois de Adão na descendência de Caim, não é? E esse sétimo chamou-se Lameque. Lameque era um homem violento, porque ele matou 2 pessoas, pelo menos do que é descrito. Ele era um homem cujo senso de família já era deturpado, porque ele tinha 2 esposas. E os filhos de Lameque, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, provavelmente vivendo na cidade de Enoque, que Caim edificou, ou aos arredores, enfim, ainda próximo daquela civilização, eles foram pessoas que construíram para si artifícios, a criação de gado e viver em tendas, a música como forma de entretenimento, a construção de objetos de metal, objetos cortantes de metal, ferramentas de metal. A ideia que a Bíblia transmite é que essa passou a ser a função de vida deles e os meios pelos quais eles substituíram aquelas coisas que o jardim providenciava antes e que Adão e Sete estavam procurando outra vez em Deus e na relação com o Criador e no trabalho com a terra, né? Eles aperfeiçoaram a civilização humana e tornaram a civilização humana mais evoluída. Eles criaram novas coisas. De novo, não é nada errado em evoluir a civilização humana, senão eu não estaria falando com vocês por meio da tecnologia. Mas essas evoluções que eles criaram, essas ferramentas que eles criaram, não podem substituir a relação com o Criador. Especificamente esses 3 itens, criação de rebanhos, ou seja, um meio de subsistência para o homem, a música e os instrumentos musicais como forma de entretenimento, e os objetos cortantes, os objetos metálicos como ferramentas para o desenvolvimento humano e para lidar com a terra, serão o centro do próximo vídeo, serão a discussão que a gente quer trazer aqui sobre que rumos a civilização humana tomou a partir desses descendentes de Caim. Percebam que a gente agora está chegando na base da civilização humana atual, né? Das civilizações humanas em geral, mas naquilo que a gente entende por civilização humana
hoje, né? Os homens passaram a ser sedentários com a edificação de uma cidade, os homens passaram a desenvolver suas próprias ferramentas de metal e os homens passaram a ter uma divisão de trabalho. Alguns homens eram criadores de gado, outros homens eram artífices, eram ferreiros, eram criadores, mas havia homens que eram especializados em entreter outros homens, em fazer música, em fazer festas, em fazer coisas que mantenham os homens longe da tristeza de uma vida sem propósito e sem prazer e sem pertencimento. É sobre isso que a gente vai continuar no próximo vídeo. Se você está gostando desses vídeos, está gostando dessa série, clica no gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo para nos ajudar a divulgar esse assunto. E se você ficou com alguma dúvida, manda um e-mail para mim. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!